Tenho a palavra de Deus nas minhas mãos, aberta no segundo livro do profeta Samuel. Leio o capítulo 12, versos 22 e 23. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. A questão é, o filho que Davi teve com Batseba, a mulher de Urias, com quem Davi havia adulterado, Deus disse que esse filho morreria como consequência do pecado de Davi. E a Bíblia diz que por dias Davi orou, jejuou, não se alimentava e clamava a Deus que tivesse misericórdia, que não permitisse que aquilo acontecesse, porém aconteceu. E é curioso que a Bíblia diz aqui nos versos anteriores, aos versos que eu li, que os servos de Davi, quando a criança morreu, ficaram muito temerosos de dar notícia para ele, porque eles pensaram assim: se antes da criança morrer ele já estava sofrendo tanto, imagine agora que vai receber a notícia. No entanto, quando Davi recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele foi se alimentar, e ele foi à casa do Senhor orar. E aí os servos de Davi disseram: mas rei, como pode? Quando a criança ainda vivia, o senhor estava em desespero, agora que ela morreu, o senhor parece tranquilo? Foi aí que Davi disse essas palavras. Quando ele diz assim: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, chorei, porque eu dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Eu irei a ela, porém ela não virá a mim. Em outras palavras, um fator importante na vida cristã é submeter-se sempre à vontade de Deus. Deus é soberano. Ele conhece o fim desde o princípio e sabe o que é melhor para os seus filhos. Você e eu precisamos nos submeter sempre à vontade de Deus. Lembra do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, jardim do Getsêmani, pouco antes de enfrentar o sacrifício da cruz? A Bíblia diz, Mateus capítulo 26, que por 3 vezes Jesus orou dizendo assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Em outras palavras, Senhor, se for possível encontrar uma outra forma de salvar a humanidade, que não seja por meio do meu sacrifício, que o Senhor providencie esse meio. Mas aí Jesus conclui sua oração 3 vezes dizendo assim: faça-se, porém, a tua vontade e não a minha. E era a vontade do Senhor, era plano do Senhor. Não havia outra opção, senão a morte de Cristo em nosso lugar. Por isso ele enfrentou a cruz. Lembre-se disso, Deus é soberano. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Nós precisamos nos submeter sempre à vontade do Senhor. Davi não errou quando, depois da morte do filho, foi à casa do Senhor e alimentou e seguiu sua vida, porque ele entendeu que os filhos de Deus devem se submeter à vontade do Senhor. Mesmo que nos pareça estranho, às vezes, caminhos pelos quais Deus nos guia, Ele sempre está nos guiando para o melhor. Creia nisso. Ore a Deus comigo. Pai querido, Tu sondas e conheces nosso coração e sabes todas as coisas, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos Tua vontade e os Teus desígnios, porém, queremos nos submeter completamente a Ti e fazer como Davi e, sobretudo, fazer como Jesus. Que a vontade do Senhor prevaleça em nossa vida. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém.